Boa tarde, que Deus te abençoe nessa tarde poderosamente, em nome de Jesus, te fortaleça, te guarde, renove as suas forças. Sempre estamos aqui em oração pela sua vida. São 3 orações diárias, 18 horas, à meia-noite, às 6 da manhã. Se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, deixa aí o seu joinha para o YouTube entregar para mais pessoas e coloque também aqui o seu nome ou o seu pedido de oração que nós vamos orar por você. Eu quero falar hoje sobre um personagem chamado Pedro. Pedro foi discípulo de Jesus. Pedro andou com Jesus. Mas Pedro foi usado pelo diabo. Você sabia que Jesus virou para Pedro e falou assim: para trás de mim, Satanás? Porque se a gente não vigia, se você não vigia, você pode emprestar sua boca para o diabo. Pedro, ele diz: Jesus, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Não tem para onde a gente ir. Jesus, eu vou servir com o Senhor para sempre. Eu nunca vou te abandonar. Mas vocês acreditam que quando Jesus foi para o Sinédrio, Pedro estava na porta e passaram lá e perguntaram: ô Pedro, você é discípulo de Jesus que está lá dentro? Pedro falou: não. Ô Pedro, você conhece aquele moço que está lá dentro? Ele falou: não. Ô Pedro, você fala como ele, você anda com ele, você conhece ele? Pedro falou: não. O Pedro que dizia, que falava que nunca abandonaria Jesus, agora está negando Jesus por 3 vezes. Agora está dizendo que não conhecia Jesus. Pedro, ele decepcionou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus morre. Você conhece a história. Porém, Jesus ressuscita ao 3º dia. Pedro, ele, quando soube que Jesus morre, volta para as suas práticas iniciais, lá para o mar da Galileia. Pedro era pescador. Foi lá que Pedro encontrou com Jesus pela primeira vez. E Pedro volta. Não sei o que Pedro começou a fazer, porque a Bíblia não relata, mas talvez as suas práticas de antigamente. Até que um dia, quando Jesus ressuscita, sabe o primeiro lugar que Jesus foi? Sabe o primeiro lugar que após ele se ressuscitar, Jesus foi? As margens do mar da Galileia. Sabe para quê? Para visitar Pedro. E quando ele apresenta-se para Pedro, Pedro sem graça, porque havia negado Jesus, Pedro sem graça, porque havia feito com Jesus o que ele prometera que nunca faria, Pedro sem graça, Jesus se aproxima dele. Por que Jesus visita Pedro quando ressuscita? É porque mesmo com as falhas que você comete, que eu cometo, Jesus nunca nos abandona. É porque mesmo com os erros que eu cometo, que você comete, Jesus nunca vai te desamparar. Jesus vai lá no mar da Galileia e pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus não jogou na cara de Pedro que Pedro havia negado por 3 vezes. Jesus não jogou na cara de Pedro que Pedro havia abandonado, mas Jesus só pergunta: tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Talvez com lágrimas escorrendo nos olhos, Pedro diz: eu te amo. Pela 2ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo muito. Por que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro amava? Sabe por quê? Porque a mesma boca de Pedro, usada por Satanás, que foi um dia usada para dizer que não conhecia Jesus, agora por 3 vezes essa mesma boca teve que dizer que amava Jesus. E quando Pedro diz pela 3ª vez: eu te amo, Jesus declara: então vai lá agora e cuida das minhas ovelhas. Sabe quando é que você prova que ama Jesus? É quando você cuida de pessoas, é quando você ajuda pessoas, é quando você abençoa pessoas, é quando você serve pessoas. Aquele que serve, ele prova que ama Jesus. Aquele que serve, ele prova o seu amor por Jesus. E Pedro ali retorna o seu ministério, sem nenhum tipo de estresse,
sem Jesus ter jogado na cara dele o que ele fez de errado, mas ele segue o ministério. Talvez nesta hora você se apresenta como Pedro, você se parece com Pedro. Talvez você já negou Jesus, ou talvez não dizendo que você não conhecia, mas negando através de um pecado, negando através de deixar de servir, deixar de ajudar pessoas. Mas esta reflexão, ela tem o objetivo de te levar a voltar a servir no reino de Deus. Não importa qual foi a sua falha, não importa qual foi o seu pecado, o seu erro, se você se arrependeu, se você pediu perdão, levanta a cabeça e volte para o centro da vontade de Deus. Volte a servir no reino de Deus como um dia talvez você já serviu, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço porque o Senhor jamais nos desampara e nunca se esquece de nós. Eu te agradeço porque mesmo a gente errando, mesmo a gente falhando, o Senhor continua nos amando. Que a gente possa servir ao Senhor. Deus está falando com você agora, faça um compromisso de servir. Sirva a Deus na sua igreja, sirva a Deus evangelizando, sirva a Deus nas suas redes sociais, sirva a Deus em tudo que você faça. Que Deus possa trazer saúde para você que está doente, força para você que está fraco, coragem para você que está com medo de alguma situação. Recebe agora renovo espiritual. Você que estava frio, fraco na fé, eu profetizo que você volta ao primeiro amor, você volta à prática das primeiras obras, você volta a viver o melhor de Deus nessa terra. Nada vai te parar, nada vai te destruir, nada vai te impedir de viver as maravilhas de Deus. Receba paz, força, alegria, saúde e a presença de Deus na sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente nesta hora, te guarde, te proteja. Pega o link dessa oração, encaminhe nos seus grupos de WhatsApp, por gentileza. Também posta aí no seu Facebook, coloca aí no seu Instagram, nos direct, envia para os seus contatos, me ajude a pregar o Evangelho. Um abraço e amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.